Seja muito bem-vindo ao laboratório Oxygen Builder. Eu sou o Wagner e nessa aula nós vamos construir um site utilizando o método de design livre. Para que a gente possa fazer isso, você vai montar a sua estrutura do jeito que quiser. Então vamos começar aqui montando um header onde a gente vai ter um menu, ok? Então vamos adicionar, vamos em Helpers, Header Builder, construtor de header. Utilizando o Header Builder, você tem três colunas. Primeira, segunda, terceira coluna ou esquerda, centro, coluna da direita. Na coluna da esquerda, vamos inserir o nosso logotipo. Adicionar, Basics, Image. Vamos selecionar o nosso logotipo. Pronto, o logotipo está inserido. Para sabermos em que coluna que ele está, seria interessante nós visitarmos a estrutura do nosso Header Builder. A estrutura do header tem exatamente a seguinte formação. Linha da esquerda, linha central e linha da direita, ok? Na linha da esquerda nós já temos uma imagem. Vamos acrescentar agora o nosso menu aqui na linha da direita. Vamos fechar a estrutura, adicionar. Você pode procurar o item de menu aqui pelos elementos, tá? Na verdade o item de menu está aqui no elemento WordPress, ou você pode simplesmente digitar aqui o que você quer inserir. Menu. Muito bem. Automaticamente o Oxygen coloca o menu logo após o último item inserido, certo? Vamos fazer esse ajuste da nossa estrutura. Eu posso simplesmente clicar e arrastar o elemento do menu lá para a direita. Ele vai movimentar, ou eu posso utilizar a estrutura e movimentar o elemento através da árvore da estrutura do nosso site. Muito bem, nosso header está pronto. A próxima sessão vai ser uma sessão considerada como sessão Hero. Na sessão Hero, nós podemos inserir um banner, um slider, um vídeo, qualquer item que você queira que apareça no destaque logo abaixo do menu do seu site. Então vamos inserir a seção Basics, Section. Nesta seção vamos adicionar um heading, vamos adicionar um vídeo e vamos adicionar um texto como link. Ok? Temos três elementos então nessa seção. Muito bem. Clicando na seção, eu vou definir que todos os elementos desta seção serão alinhados pelo centro. Então primeiro eu defino que os elementos filhos desta seção ficarão um abaixo do outro. E todos eles terão um alinhamento horizontal centralizado. Ok, tudo pronto. Esse primeiro elemento será um título. O título vai ser repetido em diversas outras seções do nosso site, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, para que a gente possa, não tenha o problema de ter que ficar configurando título por título, nós vamos fazer uma configuração de classe de estilo para este elemento. Quando eu copiar ou quando eu utilizar a mesma classe em outro elemento, ele automaticamente vai assumir todas as formatações que este elemento tiver, ok? Então vamos começar. Este título vai ter a fonte preta. Opa, desculpe, gente. Primeiro nós temos que criar a classe, ok? Então primeiro nós vamos criar uma classe. Eu clico aqui na caixa e seleciono o nome, vou digitar o nome da classe que vai ser utilizada. Classe título principal. Adiciono a classe. Então neste momento ele assume que a classe vai ser a classe título principal, certo? Esse é o nome da classe. Toda alteração que eu fizer aqui vai constar para esta classe. Então vamos lá, primeira alteração, cor do texto, preto. Tamanho da fonte, eu vou ajustar aqui o tamanho da fonte, de acordo com o necessário. Vamos colocar aqui
40 pontos. Ok? Espessura da fonte, vamos colocar 400. Vamos aqui em Advanced. Tipografia, Typography. Vou dizer que não vamos fazer, né? Aqui vai ter uma linha só, né? Não vai ter necessidade de a gente mexer nisso aqui. Então, a princípio, essa formatação aqui já é o suficiente em matéria de fonte e edição do texto, ok? Mas isso pode ser alterado a qualquer momento. Vamos fazer um pequeno outro ajuste que agora se relaciona ao conteúdo, né? O container desta linha. Então nós vamos alterar aqui, ó, Sizing e Spacing. Eu vou adicionar uma margem, ok? Essa margem ela pode ser adicionada você digitando o valor aqui, ou você pode simplesmente pegar na barra azul e ajustar a margem de acordo com a sua necessidade. Se você reparar, do lado direito da tela, você vai ter um valor que está sendo alterado. Este valor é o valor que vai ser inserido aqui como margem bottom. Pronto. Isso poderia ser feito também manualmente. Ok? Então vamos inserir aqui o nosso texto. 2 cliques, ele vai selecionar. Digitamos o conteúdo, salvamos, prontinho. Então este título já está com a sua classe definida e toda vez que eu precisar fazer uma cópia, todos os outros títulos que forem copiados terão as mesmas definições deste aqui. Beleza? Muito bem, vamos para o próximo elemento. O próximo elemento é o elemento de vídeo, certo? Vou definir aqui uma largura para o meu vídeo, ok? Então eu venho aqui em Advanced, Sizing e Spacing. Eu quero que o meu vídeo tenha no máximo 700 pixels de largura. Pronto, fiz o ajuste. Esse vídeo ele pode ser capturado tanto do YouTube quanto do Vimeo, ok? Basta que você copie a URL do vídeo e cole aqui, ele vai ser apresentado nessa tela, tá? Ele tem alguns aspectos de visualização, pode ser o 4.3 Standard, pode ser o 16.9, que é o padrão, e pode ser o 21:9, que é o Cinematic, ok? Outro modo também que você pode inserir o vídeo é utilizando o código do iframe, que é gerado tanto pelo YouTube quanto pelo Vimeo. Para fazer isso, você gera o código lá no site, clica em manualmente colar o código do iframe, e aqui ele permite que você cole o código gerado lá pelo YouTube ou pelo Vimeo, ok? No nosso caso, vamos usar o vídeo padrão. Muito bem. A configuração de vídeo está feita. Quanto ao nosso texto, esse texto é um texto do tipo link, certo? Você pode editar o texto normalmente como qualquer outro texto. Legal. Muito bem, eu vou transformar esse texto em um botão. Para isso, eu vou fazer também com que esse texto tenha uma classe e toda vez que for necessário, eu copio o texto e se for necessário alterar cor, tamanho, fonte ou algo do tipo, basta que a gente altere a própria classe que ele vai alterar de todos os outros botões. Vamos lá então. Vou criar uma classe para esse texto. Clico aqui, classe, botão. Adicionar. Primeiramente, vou trocar a cor do texto para branco. Ele sumiu. Não. Vou alterar background. A cor de background do meu botão, vou colocar aqui um azul. Vou colocar aqui um azul claro, ok. Certo? Apareceu aqui o nosso texto. Vou adicionar aqui em All Styles, Size and Space. Vamos fazer o ajuste dos paddings. Então eu vou colocar aqui 20 pixels de padding e mandar aplicar para todos. Ele vai fazer o que? Ele aplica o padding superior,
direito, inferior e esquerdo. Vou também distanciar o nosso botão do vídeo acima. Como eu disse, eu posso clicar aqui e arrastar, fazendo com que tenha o ajuste da altura, ou eu posso simplesmente digitar aqui. 45 pixels, acho que é o suficiente. Nosso botão está tomando forma. Vamos colocar aqui uma borda arredondada no nosso botão. All Styles, Borders. Colocar aqui uma borda de 15 pixels de arredondamento. Ok, nosso botão está pronto, certo? Mas se vocês repararem, ele não tem as ações de um botão. Ou seja, se eu passar o mouse em cima, eu sei que ele é um texto clicável, mas ele, por exemplo, não muda a cor do fundo. Vou fazer esse ajustezinho da cor do fundo do nosso botão, certo? Então eu vou dar um clique sobre ele. Ele assumiu aqui, ó, a classe botão novamente. Porém, esse aqui é o estado em que eu estou com o botão no estado normal. Se eu colocar o mouse sobre ele, eu quero que ele mude de cor de fundo, por exemplo. Então eu venho aqui em estado, hover, ou seja, sobre. Então eu clico em hover e quando eu estiver sobre, né, hover, se eu estiver sobre o botão, eu quero que o background tenha a cor, vamos colocar um outro azul aqui, um azul mais escuro, por exemplo. Ok? Vamos voltar o nosso botão para o estado normal. Então eu dou um clique aqui. Opa, desculpe, dou um clique no botão original. Então no original ele está azul claro. Se eu ponho o mouse sobre, ele está azul escuro. Então eu coloquei aqui a situação do hover, tá? Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Então quando eu coloco o ponteiro sobre o mouse, ele muda, o ponteiro do mouse sobre o botão, ele muda muito rapidamente. Vamos ajustar este efeito aqui. Vou lá novamente em All Styles, venho em Effects, Transition, e vou ajustar aqui o valor de transição. Por exemplo, vamos colocar aqui 0.3. Reparem na suavidade da troca da cor. Então, esta transição ajusta a suavidade, como a cor vai ser trocada quando eu estiver no estado hover. Acho que 0.4 ficou muito bom. Vamos salvar. O nosso vídeo aqui está no modo 21.9. Vamos passar para o modo Standard, né? Standard, widescreen. Ok, essa sessão está pronta. Vamos adicionar uma nova sessão. Adicionar Basics Section. Nessa sessão, nós vamos trabalhar inserindo os nossos testemuniais, ok? Primeiro, eu vou configurar a área da sessão. Vamos destacá-la dessa sessão logo aqui acima. Então, primeiro eu vou colocar um background para ela. Vamos mudar aqui, vamos adicionar um background ligeiramente cinza. Ok, tá? Um detalhe, tá? Essa configuração de background da sessão, ele poderia ser criado como uma classe. Vamos fazer isso. Criar uma classe para essa sessão, assim eu mantenho a uniformidade. Eu sei que quando eu precisar utilizar o efeito sobre a sessão, basta eu selecionar a classe. Então, sessão selecionada, classe, sessão cinza. Adiciona a classe. Esta classe vai ser a seguinte: background. Vamos botar aqui um cinza bem clarinho, só para destacar o fundo. Muito bem, perfeito. Esta é a cor da nossa sessão. Nesta sessão, nós vamos dizer que todos os elementos serão colocados um sobre o outro e todos serão centralizados na sessão. Ótimo. Vamos adicionar helpers, testimonial. Perfeito. Inserimos então aqui o elemento testimonial. O elemento testimonial tem as suas próprias propriedades, ok? Quais são as propriedades dele? Image, layout, typography
spacing, tá? Vamos trabalhar então aqui na propriedade spacing. Propriedade spacing, ele tem aqui espaço abaixo do texto, espaço abaixo do autor, espaço abaixo da informação, a informação do autor, tá? Esses elementos aqui ajustam cada um desses itens. Então você tem aqui é o texto, aqui é o autor, aqui é a informação do autor, ok? Eu quero trabalhar em todo o testemunial. Então eu vou fazer o seguinte, vou voltar, vou criar uma classe para esse testemunial, classe testemunial. Isso vai fazer com que toda vez que eu copiar ou que eu fizer um ajuste na área que seja o testemunial, essa classe vai ser aplicada. Vamos lá? Vamos fazer um ajuste aqui na área do testemunial. Avançado, Advanced, vamos ajustar o espaço. Size and Space, Padding 20, Apply All. Ou seja, ele aplicou um padding de 20 para toda a área do testemunial. Vamos voltar aqui em All Styles, Background, cor do background, vamos colocar um branco. Isso vai fazer com que ele se destaque sobre o fundo cinza. Ok? Ok. Podemos fazer mais alguns ajustes? Sim. Clicamos em Testimonial, Advanced, Efeitos, Border Shadow. Vamos colocar uma borda ligeiramente cinza. Ah, mas o fundo já é cinza, então vamos colocar uma borda um pouco mais escura. Vou dizer que o Shadow Horizontal Offset é 0, o Shadow Vertical Offset é 0, o Blur, vamos por 25, o Shadow Spread vai deixar assim mesmo, em branco. Muito bem, colocamos o Blur, automaticamente ele apareceu esse sombreado aqui. Se eu utilizar o Shadow Horizontal Offset, eu vou ajustar esse sombreado na horizontal. Olha lá, vocês reparem, você faz o deslocamento para a esquerda ou para a direita, e o vertical, você faz o ajuste para cima ou para baixo. Ok? Vamos diminuir aqui um pouquinho o blur. Nós criamos um sombreamento bem interessante. Vamos ajustar o shadow aqui, o spread, que é o espalhamento dele, né? Vamos deixar como 0 mesmo. O ajuste do offset, bem pouco. E o blur, mais espalhado. Ok, esse é o resultado do nosso testimonial. Podemos fazer mais algum ajuste? Sim. Vamos fazer um ajuste aqui nas bordas. Advanced, Borders, Border Radius. Vou colocar aqui 12 pixels. Muito bem. Ele arredondou as nossas bordas. Ok? Agora nós vamos fazer ajustes dentro dos elementos do nosso testimonial. Primeiro, vamos ajustar a imagem. Image. Vamos inserir uma imagem aqui. Eu já tenho aqui 4 pessoas. Vamos inserir a imagem das pessoas. Select. Muito bem. A imagem foi selecionada e inserida ali. Essas duas opções aqui servem para a gente ajustar o tamanho da imagem e o espaço entre a imagem. Vamos ver. O tamanho da imagem. Vamos deixar aqui em 120. 120 é um bom tamanho. E o espaço entre a imagem, que seria esse espaço aqui que nós temos em volta. Ok? Então, se eu aumentar ou se eu diminuir, nós temos aqui os ajustes de espaço em volta. Na verdade, aqui nós vamos deixar em branco. Vou deixar para que ele mantenha o padrão. Essas duas opções aqui, nós ajustamos a posição da imagem, se ela vai aparecer antes do texto ou depois do texto. Antes do texto ou depois do texto. Ok? Vamos deixar antes, padrão. Ok? Salvamos. Muito bem. Ainda em Testimonial, nós temos aqui os ajustes de layout, de tipografia, espaçamento, layout do formato, né? Se ele vai aparecer na horizontal, na vertical e assim sucessivamente. Vamos trabalhar aqui em tipografia.
Tipografia nós temos o texto, autor e a informação sobre o autor. Em texto, cor do texto. Vamos selecionar aqui preto. Ajustamos o tamanho da fonte, ok? Vamos deixar aqui em 20. Tamanho da fonte, tá? Aqui já é o suficiente. Vamos aqui ajustar o nome do autor. O nome do autor, vamos colocar aqui um cinza. Cinza não, né? A gente já tem um azul. Vamos colocar um azul aqui. Vou colocar um azul. Um azul Jenny Doe. Aí, ficou bom. Ok. Então, qualquer outra informação, qualquer outra formatação pode ser feita ao gosto do freguês. Tá bom? Legal. Aplicamos então essas formatações ao nosso testemunhal. Vamos tirar uma cópia aqui, vamos fazer algumas cópias dele. Então eu venho aqui no botão duplicar componente, dupliquei uma vez, 2, 3 vezes, então nós temos aqui agora 4 componentes, certo? Vou selecionar o primeiro, vou ajustar a margem inferior do nosso elemento. Quando eu ajusto a margem do elemento, automaticamente ele ajusta a margem de todos. Por quê? Porque todos eles utilizam a mesma classe, ok? Então você fica à vontade aí para trabalhar com um elemento. Se você criar a classe, automaticamente essa classe vai ser aplicada para todos os outros. Certo? Bom, vamos mudar aqui as imagens. Então clico no testemunhal, Image, Browse, seleciono a segunda pessoa, Image, Browse, seleciono a terceira pessoa, Image, Browse, seleciono a quarta pessoa. Agora o ajuste passa a ser individual, certo? Muito bem. Vou ajustar aqui um pouquinho mais de margem, está com 35, vamos colocar 50 de margem. Pronto. Melhorou sensivelmente, certo? Vamos salvar. Está configurada a nossa área de testemuniais. Vamos colocar um título. Então, aqui na seção, adicionar, Basics, Heading. Opa, o título ficou lá embaixo. Eu quero que esse título fique acima dos elementos. Eu posso clicar e arrastar ou ajustar lá através da estrutura. Eu vou clicar e arrastar, soltei o meu título aqui, e esse título ele vai ter basicamente as mesmas opções do título principal. Então vamos colocar aqui Testimonials e as informações desse título serão as mesmas das informações deste título aqui. Então, já que são as mesmas, eu posso usar a mesma classe. Clico no seletor, classe título principal, que já está pronta, prontinho. Ele assumiu as mesmas informações do título principal. Vamos supor que eu altere aqui a cor do título. Eu quero que o meu título tenha aqui um azul também. Alterei a cor do título. Automaticamente ele reflete em todos os títulos. Ok? Vamos adicionar uma nova seção. Adicionar Section. A seção foi inserida aqui embaixo. Esta seção não vai ter nenhuma classe, tá? Nós não vamos usar aquela classe do cinza, porque ela está na seção logo acima, né? Então essa daqui nós vamos deixar ela em branco mesmo, ok? Essa aqui nós vamos fazer um treinamento utilizando duas colunas, certo? Então eu vou dizer aqui novamente, nas configurações dessa seção, que os elementos desta seção serão colocados um abaixo do outro, centralizados. Muito bem. Eu vou adicionar colunas. Trabalhar com colunas no Oxygen é muito fácil. Você adiciona colunas, seleciona aqui o layout de colunas que você quer, ele automaticamente vai dividir esta área no número de colunas que você selecionou aqui. Então você tem 4, 3, 2, 3 com a esquerda e a direita mais fina, 2 em 60, 40, 2 em 40, 60, porém você pode trabalhar com mais configurações, ok? O ajuste de configurações é muito simples. Basta que você diga qual é a porcentagem que você quer para aquela coluna. Claro, levando
em consideração que uma linha tem 100% de largura. Muito bem? Vamos lá. Vamos entender isso aqui de uma forma mais fácil. Então essa nossa coluna, ela vai ter o layout, essa nossa linha, ela vai ter o layout de duas colunas, ok? Reparem que o Oxygen já determina que cada coluna vai ter 50% de tamanho, de largura da linha que ela está ocupando. Então, nesse caso, esta coluna tem 50%, esta coluna também tem 50%. Ah, mas eu quero que esta coluna fique maior. Eu quero que esta coluna fique maior. Eu ajusto aqui o tamanho dela para 60%. Essa vai ter 60%, esta vai ter 40%. Aí você fala, ah, puxa, eu esqueci, eu tinha que ter 3 colunas. Não tem problema, você pode simplesmente duplicar a div, dupliquei. Quando você duplica, ele quebra, por quê? Porque você determinou que esta coluna aqui tem 60%. São 3 colunas, então ela tem que ter, no máximo, 33%. 33% nesta, esta aqui está com 60%, vamos dividir também para 33%, e esta aqui vamos dividir também para 33%. Muito bem, temos 3 colunas aqui, essa daqui ficou com 34, né? Porque se você for somar 33 com 33 com 33 dá 99. E na verdade a largura geral aqui tem que dar 100%. Ok? Eu não quero uma coluna, eu quero só 2 colunas aqui. O que eu posso fazer? Simplesmente exclua a div. Excluir a div, pronto. Ele já sabe que esta aqui vai ficar em 2 colunas. Ok? Prosseguindo então. Nesta primeira coluna aqui nós vamos inserir uma imagem. Adicionar imagem. Vou selecionar a imagem que vai entrar aqui. Browse. Aqui nós vamos colocar, vamos pôr aqui a imagem da coruja. Pronto, selecionei a imagem da coruja, inseri. Quando o Oxygen traz a imagem para você, a imagem ela vai estar no tamanho original dela, tá? Então essa imagem aqui ela está pequena para o que a gente está querendo. Eu vou aumentar o tamanho da imagem. Com a imagem selecionada, vem aqui em Width, vamos colocar aqui 600 pixels. Vamos ver como fica. 600 pixels está perfeito para a nossa imagem. Muito bem, nesta coluna nós já temos uma imagem. Nesta segunda coluna, nós vamos entrar aqui com os dados relativos a esta imagem. Vamos supor que essa imagem fosse um produto, algo que você está vendendo. Então aqui nós vamos colocar um título, adicionar, heading, e vou inserir também um texto descritivo. Adicionar, texto. Perfeito. Para esta coluna, eu vou dizer que os elementos desta coluna ficarão um embaixo do outro, alinhados à esquerda. E quero que eles sejam distribuídos, alinhados no meio, verticalmente. Ok? Beleza? Voltando novamente ao caso das classes, aqui nós teremos um título, e esse título vai ter a sua própria classe. Então vamos aqui, clico sobre esse título, vou selecionar a caixa para escolher o seletor e vou criar um novo seletor. Então aqui vamos chamar esse cara de classe título produtos. Essa aqui vai ser a nossa área de produtos. Adicionar classe. E esse aqui vai ser a descrição dos nossos produtos. Classe descrição produtos. Ok. Já temos as duas classes criadas. Como eu disse, todas as alterações feitas agora vão refletir. Então aqui, a cor de texto, vamos colocar aqui um azul clarinho. Vou dizer que a fonte vai ser tamanho 36, 35, ok? Font weight 300, vai ser um título bem fininho. Venho em Advanced, Typography, vou dizer que a altura da linha vai ser de 1.2 pixels. Perfeito. Perfeito. Vamos só acrescentar uma margem aqui. Acrescentamos uma margem e agora vamos trabalhar no texto. O texto, cor do texto, preto, tamanho da fonte, vamos por aqui em tamanho 16. A espessura da fonte, espessura 300. Prontinho. O nosso texto já está configurado. Ok?
Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos selecionar esta linha e vamos duplicá-la. Reparem o seguinte, se eu clicar em qualquer elemento da linha, ele vai mostrar para mim o elemento que eu cliquei. Então nesse caso eu cliquei na div, mas eu quero selecionar toda a linha. Estão vendo essa seta? Essa seta vai selecionar o elemento acima desse que foi clicado. Então o elemento acima desse é a nossa linha. Cliquei sobre ele, ele pega todas as colunas que estão dentro de uma linha. Então é exatamente isso que eu quero. Neste momento eu vou duplicar essas colunas. Duplicar o componente, duplicar o componente 2 vezes. Perfeito. Perfeito. Agora falta só nós fazermos os ajustes de cada um dos elementos. Vou pegar essa segunda linha aqui, para fins de layout, nós vamos inverter aqui. Eu quero que a imagem apareça à esquerda e o texto apareça à direita, certo? Muito bem. Eu posso clicar e arrastar um elemento para cá, ou, um jeito mais prático, estrutura, clico na div e arrasto para cima, ou clico na outra div e arrasto para baixo, para que ele reajuste aqui a largura dos nossos elementos. Beleza? Muito bem. Então agora eu tenho uma imagem à esquerda, um texto à direita, texto à esquerda, imagem à direita. Vamos só fazer os ajustes básicos aqui. Então vou trocar essa imagem, Browse, Select, imagem trocada, vou trocar essa imagem, Browse, Select, ok. Feito isso, é só fazer a edição dos elementos. Perfeito. Isso pode ser feito para todos os elementos da nossa página, ok? Vamos lá. Muito bem. Então aqui colocamos alguns textos fictícios e a nossa região está quase pronta. Vamos inserir aqui um título. Já tenho o título pronto, vou duplicar e vou mover esse título para a seção de baixo. Agora só faço o ajuste do título através da estrutura aqui. Então esse título vai entrar aqui antes das colunas, né? Antes da div, é isso? Não. É aqui, ó. Antes das colunas, olha lá. Perfeito. Como eu copiei, esse título já vem com todas as características do título anterior. Perfeito. Vamos adicionar agora uma nova seção. Adicionar Basics Section. Vamos colocar esta seção em 3 colunas. Adicionar colunas. Já temos aqui, ó, 33, 3 colunas, ok? E nesta primeira coluna, nós vamos adicionar uma Icon Box. Adicionar Helpers, Icon Box. Muito bem,
As icon box possuem também as suas próprias propriedades. Nessas propriedades vocês vão ajustar o layout e o espaço dentro da icon box, a responsividade dela, as configurações de heading e text, né? Então a gente tem o heading e o texto aqui. Então, por exemplo, vamos mudar aqui. Na verdade, vamos fazer o seguinte: nós vamos criar primeiro uma classe para a icon box. Então eu estou na icon box, classe icon box. Adicionar. Esta nossa icon box, ela vai ter o fundo branco. Então eu venho em Advanced, Background Color, branco. Ah, mas eu não percebi a diferença. Por quê? Porque esta área não está cinza. Então lembra que a gente tinha criado uma classe para essa área, para seções? Então eu vou clicar nessa seção aqui, ó, e vou aplicar classe seção cinza. Prontinho. Ele assumiu as mesmas configurações desta seção aqui, que foi quando a gente criou a classe. Perfeito. Então a nossa icon box está aqui. Nós vamos criar uma classe para a icon box. Tá, já está criada, né? Já havíamos criado. Então esta classe já diz que a icon box vai ter fundo branco, ok? Vamos fazer um ajuste aqui. Background, layout. Vamos dizer que todos os elementos devem estar aqui em primário, né? Vamos ver. Não, é isso mesmo. Layout em space. Vamos dizer que todos os elementos, o conteúdo dessa caixa vão ficar alinhados pelo centro. Então, alinhamento do conteúdo pelo centro. Todos os elementos alinhados pelo centro. Perfeito. Vamos voltar aqui. E agora nós vamos trabalhar nos elementos da icon box. O primeiro elemento é o ícone. Tá? Então vamos criar aqui uma classe para esse ícone. Classe ícone, adicionar a classe. Este ícone tem as suas propriedades: outline, solid e none. Outline é a linha externa, sólido é sem a linha externa, sem a borda, né? Se vocês repararem, aqui tem um cinza. E none, ele não tem preenchimento, tá? Vamos selecionar o sólido. Aqui eu escolho a cor do ícone. Então, cor do ícone, eu vou selecionar a cor que eu quero aplicar para o meu ícone. Vamos deixar esse vermelho aí. E aqui a cor de background, ou seja, a cor de preenchimento da região do ícone. Cor de background. Vamos colocar aqui um azul aqui bem clarinho também. Cor de background. Beleza. Nosso ícone está preenchido. Tá? Aqui a gente ajusta o espaço, o tamanho do ícone, maior ou menor, você ajusta como quiser. E o espaço ao redor do ícone, ok? Maior ou menor. Beleza? Aqui nós vamos deixar em branco para ele assumir o espaço padrão. Tá? E aqui nós temos o ajuste do tipo de ícone que vai ser utilizado. O Oxygen permite que você importe bibliotecas de ícones que você tenha criado. Tá? Então, nesse caso, ele tem duas bibliotecas padrão, a fonte Awesome e a Linear Icons. Beleza? Então, no nosso caso, a gente está usando a Linear Icons, mas é perfeitamente possível você importar os arquivos SVG de uma biblioteca de ícones que você tenha externa. Isso a gente vai ver numa aula mais à frente. Perfeito, nosso ícone está configurado. Vamos trabalhar agora no título. Muito bem, nós vamos aqui em tipografia, nós temos o heading e o text. Heading e text. Vamos trabalhar no heading. Queremos que o nosso heading seja preto, com a fonte tamanho 30, e o estilo de letra um pouquinho mais fininho, olha lá. Não, vamos deixar um pouco mais grosso aqui, fica melhor, isso. Perfeito. E aqui o nosso texto. Vamos voltar em tipografia, texto, tamanho da fonte, vamos pôr 22, é muito grande. 14, perfeito. Cor da fonte, vamos colocar um azul também bem escurinho. Um azul bem escuro, aí, tá ótimo.
Ficou show de bola. Tá? Configurado aqui o nosso texto. Esse espaço aqui dentro pode ser melhorado. Vamos melhorar aqui? Então vamos lá na nossa caixa, Icon Box, Layout and Spacing, Advanced, Size and Spacing, vamos acrescentar um padding aqui. Então em cima vamos colocar 10 de espaço, à esquerda vamos colocar 12 de espaço, à direita 12 e embaixo 10 de padding, ok? Perfeito, nossa caixa agora ficou show de bola, maravilha. Agora basta que eu faça a cópia, a duplicagem, né? Vamos duplicar esta caixa aqui. Uma vez, movi para a próxima coluna, duplicar novamente, movi para a próxima coluna. Temos aqui as 3 icon box já prontas, ok? Vamos alterar aqui o ícone, então eu clico sobre o ícone, seleciono a biblioteca que eu quero, seleciono o tipo de ícone que eu quero, que ele tem aqui uma biblioteca vasta com diversos ícones relativo ao Linear Icons, ok? Então vamos colocar aqui um coração e eu vou clicar aqui no próximo ícone, vamos selecionar o prédio. Perfeito, a nossa região está pronta. Salvar. Vamos adicionar uma nova seção. Adicionar Basics Section. A nova seção foi acrescentada aqui embaixo, seção com fundo branco, ok? Vamos determinar que os elementos dessa seção serão colocados um abaixo do outro e serão centralizados na seção. Agora vamos adicionar uma área de perguntas frequentes. Então vamos lá, vamos adicionar um texto, adicionar, heading, perguntas frequentes. Beleza, então esse aqui é o título desta nossa sessão. Eu vou aplicar para ele a classe título. Classe título principal. Show de bola. Agora vamos acrescentar, adicionar, columns, 2 colunas, 50 por 50. Vou acrescentar uma nova div dentro dessas colunas, adicionar, div, e dentro dessa div vou adicionar um heading e vou adicionar um texto. Vou definir que esta div vai ter o espaçamento de 100% da largura total da coluna em que ela está. Todos os textos desta div deverão estar alinhados à esquerda. Vou aplicar uma classe para esse título, classe título FAQ, e vou aplicar uma classe para o texto do FAQ. Classe texto FAQ. Ok. O título da FAQ, vamos configurar. Cor do texto, dentro do contexto que estamos trabalhando, azul. Tamanho da fonte, vamos colocar 30. Espessura da fonte, vamos colocar 400. Vamos em Advanced, tipografia, line height 1.2. Vamos aproveitar e dar um espaço de margem ao nosso heading. All Styles, Size and Space, margem bottom, 20 pixels. Show de bola. E aqui o texto que vai ser a pergunta, né? A resposta da pergunta. Text color, por um vermelho bem clarinho aqui. Tamanho da fonte 18. 18 é muito, vamos colocar 16. Perfeito. Advanced, tipografia 1.3.
de line height. Show de bola, maravilha. Temos pronto aqui então a nossa área que terá nosso FAQ, né? Então vamos colocar aqui qual o melhor site builder. E a resposta perfeito. Então aqui a gente já tem a nossa área de perguntas frequentes. Ah, eu tenho mais perguntas para colocar. Sem problema nenhum. Nós vamos duplicar a div onde está a pergunta. Duplicar. Arrasto a div para a próxima coluna. Daí a nossa div. Novamente, agora eu vou duplicar 2, 3, 4. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Clico na div. 2, 3, 4. Ah, mas está muito perto. Posso melhorar esta apresentação? Claro, basta que você altere a própria div, ok? Vamos ajustar aqui então. Poderia ter criado uma classe, claro, né? Não criei, mas vamos fazer aqui então na mão. Ajustar o espaço entre as divs, Advanced, Size and Space, Margin 20. Maravilha. Advanced, Size and Space, Margin 20. Advanced, Size and Space, Margin 20. Repararam como a classe ajuda? Se você colocar uma classe, você não tem que fazer esse tipo de alteração, ok? Esta alteração seria automaticamente inserida para todos os elementos. Vamos até fazer isso então. Vou excluir cada um desses elementos, excluir. No primeiro elemento, eu vou criar uma classe div fac, e agora eu vou fazer a alteração. Advanced, Size and Space, por 20 de espaço, perfeito, ele já apresentou, já aplicou, né? Agora eu vou duplicar. Dupliquei, vou mover para a próxima coluna. Muito bem, vamos nós. Ele não está movendo, então nós vamos mover na mão. Pronto. E agora eu só tenho que duplicar o elemento. 1, 2, 3 vezes. Vou fazer a mesma coisa com este. 1, 2, 3 vezes. Vamos colocar aqui um ajustezinho mais fino. Para esta div, eu quero que ela tenha um padding inferior, um pad bottom, de 20 pixels. E uma borda cinza, bem clarinha. Opa! Uma borda inferior, border bottom, cinza, com 1 pixel de largura e seja sólida. Prontinho. Melhoramos a aparência. Vamos salvar. Nossa próxima sessão, adicionar sessão. Aqui nós vamos inserir também um título, então eu posso duplicar esse título aqui, duplicar, e arrastar esse título para a sessão. Muito bem. Esta sessão vai ter as configurações daquela classe que nós criamos. Classe, seção cinza. Perfeito. Já alinhou pelo centro, já ajustou o fundo. Aqui nós vamos alterar o título e vamos acrescentar aqui, adicionar texto com link. Este texto vai ser
comprar agora, e este texto vai ter a mesma classe do nosso botão. Perfeito, está pronto. Nossa próxima seção, adicionar, seção. Vamos inserir uma imagem. Essa imagem vai ser o nosso logo. Porém, esse logo vai ter um tamanho menor agora. Vamos colocar aqui 120 pixels. Isso, perfeito, 120 pixels. Vamos alinhar a seção colocando os elementos um abaixo do outro, e todos os elementos no centro. Vamos adicionar um texto. Vamos editar o texto. Vamos ajustar o tamanho da fonte. Tamanho 13. Acrescentar uma pequena margem. E vamos trocar o fundo, o background desta nossa região, por um azul bem escurinho aqui, ó. Vai ser o nosso rodapé. Quando colocamos aqui o background, né, sumiu o nosso texto, então nós vamos dizer também que a cor do texto nessa região é branco. Prontinho. Temos o rodapé pronto. Vamos salvar. E nossa página está pronta. Muito bem. Próximos ajustes que a gente pode fazer nessa página é o seguinte. Em Manager, Settings, Page Settings, você tem o ajuste da largura geral do seu site, ok? Esta largura vai determinar os breakpoints, ou seja, em que momento o seu site vai se ajustar para um mobile, para um tablet, um celular ou para uma tela de televisão, por exemplo. Então, esse page width é o que manda nessa resolução aqui, ok? Então, nesse momento, o nosso site está sendo construído para uma resolução de 1120 pixels. Se eu tiver que trabalhar com uma resolução maior, quero que o meu site tenha, por exemplo, 1366 pixels de largura. Eu ajusto o setting aqui, automaticamente ele vai ajustar a largura do meu site e os breakpoints automaticamente passarão a obedecer com base no valor determinado ali, ok? Outro caso também que nós podemos, vamos apagar aqui, vamos deixar o breakpoint normal, o comum do Oxygen, ok? Outro caso também que nós podemos ajustar são os estilos globais, tá? Então vamos trabalhar com alguns dos estilos globais aqui. Global Styles, vamos mudar as fontes do nosso site. Então nesse momento, ó, nosso site está trabalhando com a fonte Roboto, tá? A fonte padrão do Oxygen é a fonte Open Sans Condensed, essa é a fonte padrão, tá ok? Aliás, é a fonte Open Sans, não, ela é a fonte Open Sans. Essa é a fonte padrão, tá? E para texto é a fonte Source Sans Pro, ok? Muito bem, ou é o contrário, acho. É Source Sans Pro em cima, é isso mesmo. Aqui é o padrão Source Sans e embaixo é a Open Sans. Qual a diferença, galera? Source Sans é para títulos H1, H2, H3, ok? E text font para fontes de botão, fontes de texto e por aí vai. Muito bem, vamos alterar então aqui a fonte padrão. Vou colocar aqui a fonte padrão, eu quero que ela seja a Hallway. Hallway é a fonte padrão, tá? E a fonte para o texto, nós vamos colocar aqui a nossa querida... Onde está ela? Não é Verdana, não é Geórgia, é a nossa fonte... Vamos pôr Open Sans. Ficou muito apertadinho, né? Vou alterar. Vamos colocar a fonte Roboto. Pronto. Então todos os textos estão usando a fonte Roboto, todos os títulos utilizando a fonte Hallway, ok? Então essa é um dos ajustes globais, tá?
Vamos falar agora sobre responsividade. Meu site está responsivo? Como eu sei? Ele está muito bem apresentado no desktop. Como ele ficaria apresentado no mobile ou na TV? Para saber isso, eu venho aqui na seção e escolho qual device que ele deve responder em qual resolução. Tudo bem? Então nesse momento ele está respondendo para todos os devices. Se ele estiver num device que tenha 1220 de resolução, esta será a aparência dele, ok? Se ele estiver em um device que tenha 992 de resolução, esta será a aparência. Se ele estiver num device que tenha 768 de resolução, esta será a aparência. Mas nem sempre todas as seções se enquadram de acordo com a resolução que estivermos usando, ok? Então, por exemplo, se eu estiver utilizando a resolução, como nós estamos utilizando a resolução, de 1120, ao clicar na seção, ao clicar na resolução 1120, a seção do menu fez o que? Olha só, ela já apareceu para mim aqui o menu hambúrguer. Eu não quero, aqui eu tenho espaço ainda para mostrar o menu no formato padrão dele. Então eu vou fazer o seguinte, volto aqui em All Device, clico na seção e vou fazer o ajuste dela, tá? O menu só pode virar menu hambúrguer após ele estar com a resolução abaixo de 992 pixels, ok? Então cliquei no menu, vim aqui em menu Styles, tá? Então, vim aqui em menu Mobile Responsive e selecionei aqui que ele só vai mudar a resolução quando ele estiver abaixo de 992 pixels. Vamos ver o que isso vai refletir? Vamos lá. Se o meu site estiver a 1120, olha lá, o menu está normal. Se o meu site estiver a 992, ele vira o menu hambúrguer. Abaixo disso, todas as resoluções terão a apresentação do hambúrguer, ok? Muito bem. Vamos trabalhar agora na próxima seção. A próxima seção, que é onde nós temos aqui a apresentação do Hero, como ela vai ficar? Em 1120 pixels, ela está ok, sem problema nenhum. Em 992 pixels, ela está ok. Em 768 pixels, opa, tivemos um problema aqui. O vídeo caiu para fora, cortou o vídeo. Por que isso? Porque quando nós inserimos o vídeo, eu inseri um valor fixo de tamanho para ele. Então vamos fazer com que ele fique num tamanho responsivo. Clico em All Device, clico no vídeo e vou dizer aqui, ó, em Advanced Sizing e Spacing, olha lá, a gente está com um tamanho de 700 pixels fixo. Eu vou trocar isso aqui e vou dizer que ele vai ter no máximo 700 pixels. Ok, ficou bonito aqui, certo? Vamos dar uma olhadinha então. Em 1120, show de bola. Em 992, ele já reajustou. Em 768, ele já diminuiu o tamanho do vídeo. Em 480, ele diminuiu o tamanho do vídeo também. Ok? Então essa área aqui também está responsiva. Por exemplo, vamos pegar um outro detalhe aqui, ó. O título tá bom em 768, mas em 480 ele está muito grande. Então quando ele atingir 480, eu quero que ele mude um pouquinho. Eu clico no título, diminuo o tamanho dele. Quando ele estiver em 480, ele vai ter esse tamanho. Vamos ver? Voltamos para All Devices, tamanho comum. Voltamos para 992, tamanho comum. Quando ele vier para 448, ele diminui a fonte do título. E isso já serve para todos os outros. Por quê? Porque eles estão utilizando a mesma classe. Ok? Vamos ver a próxima seção. Voltamos para All Devices, a seção Testimonial. A seção Testimonial, em 1120, está ok. Em 992, está ok. Em 768, está ok, mas poderia ficar melhor. Então vamos ajustar isso aqui, a partir de 768. O item Testimonial, Advanced, Layout, Advanced, Layout,
Isso. Desculpe, não é Advanced. Primary Layout. Quando ele estiver em 768, ou seja, abaixo de 768, ele vai assumir o layout vertical, ok? Ele vai colocar um abaixo do outro, certo? Opa, aqui não tem que estar ligado. Vamos ver? All device, normal. 1120, normal. 992, normal. 768, ele coloca a imagem para cima e todo o texto abaixo da imagem. Ou seja, ele quebrou o conteúdo abaixo da imagem. Vou fazer um pequeno outro ajuste aqui, ó. Conteúdo, o alinhamento do conteúdo, então vamos voltar aqui em All Device. O alinhamento do conteúdo abaixo, opa, isso aí vamos voltar lá. 768, alinhamento do conteúdo todo ao centro. All Device, normal. 992, normal. 768, ele cai e faz a quebra dos elementos. Ok? Perfeito. Vamos para a próxima seção. Na próxima seção nós temos aqui os produtos em destaque. Uma imagem à esquerda, um texto à direita, imagem de texto à esquerda, imagem à direita, tá? Vamos ver como vai ficar isso aqui. 1120, ok, perfeito. 992, ok, perfeito. Opa, quase isso, né? Aqui o conteúdo da div deveria ficar centralizado, né? Mas tá bom assim também. Reparem o seguinte, quando a gente colocou em 992, nesse caso, como ele faz a leitura da esquerda para a direita, a coluna do meio, né, a linha de baixo, ficou como? Olha lá, imagem, texto, texto, imagem. O que aconteceu aqui? Nessa situação, a gente tem que mudar a orientação da coluna, ok? Então vamos selecionar aqui a coluna e vamos dizer que abaixo de 992, a coluna vai ser revertida. Ok? Vamos entender o que aconteceu? Em todos os devices, olha lá, imagem, texto, texto, imagem. 992, imagem, texto, imagem, texto. 1120, 1120, imagem, texto, texto, imagem, imagem, texto. 992, ele quebra e coloca um texto abaixo do outro. Ok? Próxima seção, a seção dos ícones. Vamos lá. Em todos os devices, perfeito. 1120, perfeito. 992, ficou bom, mas está meio largo, certo? Vamos fazer um pequeno ajuste aqui. Eu clico no elemento, eu sei que a classe dele está lá. Vamos ajustar aqui Advanced, Size and Space, Max Width, vamos por aqui 400 pixels, ok, beleza. Vamos selecionar a div, elemento centralizado. Mesma coisa nessa div aqui, elemento centralizado. E nessa última, elemento centralizado. Perfeito. Então, a partir de 992, todo centralizado. Ok? 768, ok. Em todos os devices. Maravilha. A próxima, perguntas frequentes. Vamos ver como vai ficar. 1120, ok. 992, ok. Um elemento embaixo do outro, perfeito. 768, ok. Um elemento embaixo do outro. 480, ok. Não temos o que mexer. E a próxima seção do nosso botão.
tá? Essa próxima sessão aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar o botão ao lado do texto, né? Então nós vamos mudar aqui, ó, clico na seção, um elemento ao lado do outro, vamos colocar, alinhar os elementos aqui pelo centro e distribuir. Opa! Distribuir, não, vamos centralizar. Legal, o que aconteceu aqui, galera? O que aconteceu aqui é o seguinte, ó. Existe um espaço embaixo desse heading e existe um espaço acima desse botão. Tá, esses dois elementos, eles pegaram as configurações da classe que foi colocada, ok? Se eu alterar nesse cara aqui, automaticamente eu estou alterando em todos os outros elementos. Eu não posso fazer isso. Eu quero alterar nele sem mexer nessa classe. Então eu clico no elemento, volto ele aqui, ó, para o estado original e digo que este estado original não tem espaço. A mesma coisa para esse texto. Ele tem um espaço aqui embaixo, ok? Olha lá. Seleciono o elemento e excluo o espaço que ele tem aqui embaixo. Perfeito? Então agora a gente tem os dois elementos numa mesma linha. Se eu tiver numa resolução de 1120, dois elementos na mesma linha. Numa resolução de 992, os dois elementos na mesma linha. Numa resolução de 768, opa, aí já não ficou legal. Então nós vamos fazer com que agora cada um desses elementos caia um abaixo do outro e fique centralizado. Então a partir desta resolução vai ficar desse modo. Aí agora sim, 450, perfeito. Vamos lá, all device, um ao lado do outro, 768, um abaixo do outro. Ok? E assim você faz todas as alterações de responsividade do seu site. Tá joia? Com isso a gente termina aqui a aula 2. Espero que você tenha gostado. Ficou bem extensa essa aula. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aí no nosso canal. Eu sou o Wagner, aguardo você na próxima aula. Tchau!